Oi, boa noite! Seja bem-vindo você que está chegando agora e venham chegando vocês que ainda não chegaram. A gente vai começar mais uma live da Mitseed ao vivo, falando sobre temas de sustentabilidade, desempenho termoenergético e simulação computacional. Então, se você ainda não está aqui com a gente, não perca! Entre aqui e venha conversar comigo. Eu sou a Maíra, eu sou formada como arquiteta pela USP, tenho uma pós-graduação em arquitetura bioclimática e estou fazendo meu doutorado em conforto térmico na Federal de Santa Catarina. Oi, Gabriel, que bom que você veio. Então, hoje o tema que a gente vai discutir é: eu quero fazer projetos sustentáveis, mas não sei como. Você é projetista? Se você é arquiteto, oi gente, bem-vindos. Se você trabalha com projeto ou com construção e já pensou em fazer projetos mais sustentáveis, ou sustentáveis, né, de uma forma geral, e ainda não sabe como, hoje a live é para você. Para vocês aí, dando oi, exatamente. Então, a gente vai começar discutindo um pouco sobre esse termo sustentabilidade. E eu queria também falar com aquelas pessoas que já sabem um pouco e querem entrar para a área. Querem ser consultoras, querem lidar com isso no seu dia a dia e ajudar outras pessoas a fazerem projetos sustentáveis também. E também não sabem muito bem por onde andar e por onde ir. Boa noite, gente, quem está chegando agora. Então, a gente sempre começa aqui com alguns recados. Então, esse foi a apresentação do tema. E o primeiro recado é: convidem os amigos, cliquem aqui no aviãozinho e chamem as pessoas da sua lista para vir conversar com a gente. E se você sabe já um pouco sobre arquitetura sustentável, por que você não coloca aqui? O que você acha que é arquitetura sustentável? O que são construções sustentáveis? Vem conversar com a gente, porque a ideia do Instagram é essa, a gente poder ter uma troca um pouco maior. E se você tem algum assunto que te interessa, que você queria ver a gente discutindo aqui, ou poder discutir com a gente, né? Também escreva aqui, põe o seu comentário e deixe a sua contribuição, que com certeza a gente vai incluir. Boa noite, Letícia, e todo mundo que chegou aí. Então, esse é o primeiro recado. O outro é que o pessoal tem mania de fazer prints tudo torto. Não gostamos. Aqui, nessas lives, vão ter uma pose de print por dia. E eu vou fazer uma paradinha estratégica e pedir para vocês compartilharem esse print com a hashtag Mitseed ao vivo. Então, se você achar isso legal, por favor, compartilhe, porque a gente consegue, assim, divulgar mais esses bate-papos e chamar mais gente, e as pessoas interessadas vão aparecer por aqui. Sim, as poses vão variar e vão ser interessantes. Uma hora eu vou ficar sem criatividade, eu vou pedir opinião para vocês. Esperem, aguardem. Mas por enquanto eu tenho ainda muitas ideias. Oi, Paty. Então, vamos lá. Falando um pouco sobre esse tema, né? Arquitetura sustentável, construções sustentáveis. Primeiro eu quero discutir esse termo, sustentável. Sustentável virou moda, né? Agora várias coisas são sustentáveis, muitas coisas são sustentáveis, e aí fica meio difícil definir exatamente o que é. Vamos pegar um pouco pela palavra. A ideia de sustentável é algo que se sustenta, que consegue se manter ao longo do tempo, né? Seja que tenha um impacto menor e que a gente consiga usar recursos que estão, né, recursos naturais que estão acabando, e a gente consiga reutilizar coisas, ou a gente ter um uso mais consciente, que tenha menor impacto, que tenha que utilize recursos que não são tão finitos assim, né?
Então a gente pode começar pensando que seria algo autossustentável, digamos. E aí seria mais uma ideia assim da gente conseguir fazer com que as nossas construções elas tivessem uma vida independente do que está acontecendo em volta. Imagine, a gente coloca um painel fotovoltaico, a gente consegue gerar a nossa própria energia. A gente poderia ter uma captação de água da chuva, um reuso de água e a gente também manter o nosso o fluxo, né, de consumo dentro da nossa própria construção. Vocês acham que isso já seria sustentável? É isso que vocês pensam quando vocês pensam numa construção sustentável? O que vem à cabeça de vocês assim? Sustentável? Parede verde? Pintar alguma coisa colorida? Pôr umas plantas no telhado? O que vocês acham que remete assim a algo sustentável? Eu acho que esse conceito de autossustentável é uma das primeiras coisas que pelo menos vem à minha mente. Eu sempre penso assim, seria alguma coisa que se banca sozinha. Olha, Pri, bem-vinda. Mas, mesmo quando a gente tem sistemas de produção de energia no local e reuso de água e captação de água da chuva, né? Ainda assim, a gente vai ter várias outras energias envolvidas com o que a gente está fazendo. Então, por exemplo, esse conceito de energia, né, de edifício que se mantenha como energia independente, é um conceito que hoje é chamado de ZEB, Zero Energy Buildings. E eles estão vindo para o Brasil, já temos certificações ligadas com isso, o PBE Edifica está começando a incorporar algumas coisas linkadas com isso, então já é um conceito que é legal vocês todos conhecerem, sim. Vamos ver aqui o que a Letícia disse. Eu acho que além de edificações sustentar, os materiais precisam ser socialmente responsáveis, com certeza. Paty, acho que um pouco sim, mas um pouco do nível de sustentabilidade desejado. O que seria esse nível de sustentabilidade desejado, né? Então, eu acho que é legal a gente pensar que existe uma coisa da construção se manter sozinha, mas as coisas que fizeram a construção existir tiveram que vir de algum lugar, né? Então, é interessante a gente pensar que, por exemplo, o painel fotovoltaico, para ser produzido, precisa ter extração de minerais que vão ter sido tiradas de outro lugar, né? E vai ter que ter uma manufatura em cima, uma produção que também vai ter um impacto e outros insumos que vão sendo juntados para isso. Depois esse painel vai ter que chegar até a sua construção. Aí ele tem um transporte. Qual foi o transporte que levou ele até lá? Foi um caminhão? Qual é o tipo de combustível desse caminhão? Então a gente começa a ter uma relação de todas as energias embutidas e outros componentes que vão fazer parte de todo o ciclo de vida dessa edificação. Seja na produção dela, seja depois. Depois, digamos que você fez um edifício e as pessoas usaram por 10 anos e mudaram para outro lugar. O próximo pessoa vai entrar, vai fazer uma reforma ou vai demolir tudo. Quando demolir, vai para onde as coisas que você produziu, né? Como é que vai ser pensado esse desfazer do edifício, né? Tem como reaproveitar os materiais que você está propondo ou não? Então, acho que o termo sustentável, ele é muito amplo e às vezes a gente reduz ele a um item só, né? Ou parece uma coisa assim, super marqueteira. Se você puser painel fotovoltaico, você virou sustentável. Não é exatamente isso, né? Porque são muitos aspectos. E eu acho que é praticamente impossível a gente ser totalmente autossustentável hoje em dia, porque a gente vai ter sempre um material vindo de algum lugar, um insumo vindo de algum ponto. Então, assim, dizer que a gente vai existir sozinho não faz muito sentido, né? Então, a gente tem que, na verdade, entender o máximo possível essas relações de troca, os impactos que a gente está tendo e o que a gente está utilizando também.
e, como disse a Letícia, fazer isso de forma responsável, né? Porque a gente tem uma função em relação ao planeta, né? Então, vamos voltando lá ao nosso tema um pouco. Esse foi uma introdução de conceito e eu acho muito legal uma coisa que minha professora falava muito nas nossas aulas de conforto, era que pôr chuchu na sua fachada não vai fazer o seu edifício sustentável. A ideia é um pouco essa de discutir que às vezes as pessoas acham que pinta de verde, coloca um telhado verde ou coloca um painel fotovoltaico que fica bem na fachada e todo mundo vê e pronto. Você tá super sustentável, sabe? E você tem que, na verdade, ir pensando nos outros aspectos que vão se relacionar. Os descartes de materiais de construção tem que ser feitos de maneira correta também, né? Com certeza. Onde é que a gente está descartando isso? Mas aí tem outro ponto também. A gente descarta correto. Você sabe para onde vai? Quem está reciclando isso? Se todos os materiais que você está reciclando, eles são possíveis de reciclar, existem indústrias que reciclam, eles vão ser reutilizados de fato, ou eles estão lá acumulando em outro país, menos desenvolvidos e colocando pessoas em posição de vulnerabilidade. Questões sociais também estão envolvidas na sustentabilidade. Não é só uma questão material, né? A gente tem um impacto também da edificação no lugar onde ela está. Isso pode também ter uma diferença socioeconômica, né? Também é interessante pensar nisso. Então, esse assunto é bastante denso. E aí eu queria falar para quem está interessado em começar a lidar com isso, né? Como eu estou mostrando aqui, é bem complexo, realmente. E eu acho que a gente não pode perder esse ponto de vista, assim, de que não é uma coisa só. Mas eu acho que o processo tem que ser aos poucos, como tudo que a gente aprende na vida. Então, por exemplo, eu acho legal as pessoas que estão interessadas começarem a estudar algumas coisas, lerem, verem lives como essa e como várias outras que estão acontecendo por aí. A gente está num momento de pandemia, tem muitas informações sendo compartilhadas, isso é muito bom. E a gente está discutindo bastante isso também, né? Por conta da qualidade dos ambientes internos e do impacto que a gente está tendo sobre o planeta, o que a gente está consumindo, onde estão indo parar os animais silvestres, talvez dentro da nossa casa ou no nosso prato de comida. Eu já não como animais, por exemplo. Isso também é sustentável. Então, eu acho que está em vários âmbitos e é legal a gente ir se familiarizando com os assuntos que nos interessam. Mas para quem quer entrar realmente nisso, eu acho que tem que ser aos poucos. Então, por exemplo, se você quer começar a fazer um projeto sustentável, comece a estudar um dos assuntos relacionados a isso e entender melhor como é que você pode utilizar esse tipo de informação. Por exemplo, vamos saber um pouco sobre os materiais. Então, comece a estudar um pouco, se você quer usar materiais que têm uma responsabilidade melhor, comece a estudar de onde eles vêm, quem produz, quem são essas empresas, qual é a responsabilidade dessas empresas, o que elas dizem para vocês sobre os materiais que estão sendo produzidos. Ou se isso é muito complexo, acaba ficando caro. Eu acho que o caro, né, depende do ponto de vista. Mas realmente tem situações em que não vai ser aceito qualquer coisa que a gente propuser. Então você pode pensar num ponto que eu acho que é bastante econômico nesse sentido, que é a eficiência energética. O que é eficiência energética? É a gente começar a pensar como não desperdiçar. Isso já vai ter um grande impacto sobre o consumo de energia, sobre água, a gente pode ter uma eficiência hídrica também. E a gente pode ir aprendendo como fazer isso com os materiais, com os equipamentos que a gente está instalando. Você sabia que existem uma etiquetagem de equipamentos no Brasil? Vocês já devem ter visto etiquetas em geladeira, em micro-ondas, aquelas etiquetas que tem assim umas letrinhas de A até E. Essa é uma certificação. Procel edifica, quer dizer, Procel
ele já vai indicar pra gente o desempenho dos eletrodomésticos. Já é um ponto pra gente ir pondo isso pra dentro da nossa casa, né? Então a gente já consegue entender um pouco o que está acontecendo sobre as instalações que a gente está fazendo. Nesse caso, por exemplo, o ar-condicionado é muito importante. Então, quando você estiver fazendo uma construção, é legal se você puder já prever que vai ter um sistema lá de ar-condicionado que vai ser nível A, melhor desempenho, né? Às vezes você vai ter que investir um pouquinho mais para chegar nisso, mas depois vai voltar na sua conta de luz, né? Se é outra pessoa que vai comprar e você está fazendo só a construção, então você pode sugerir isso e ter essa postura bem aberta de colocar essas bandeiras. Eu acho que isso também é uma coisa importante. Quando você começa a ter esse papo já incorporado na sua produção e no seu pensamento sobre a arquitetura, isso já vai ficando um pouco mais natural. Então essa é outra coisa que eu acho muito legal, que é incorporando aos poucos as coisas, e conforme você for se dando conta, vai ficando muito natural. Não tem mais como eu olhar para um projeto e não saber onde está o norte, onde está o sol, pensar um pouco quais são os materiais que eu vou usar, qual vai ser o impacto deles. Então, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Mas dá pra gente ir estudando aos poucos, lendo algumas coisas e compartilhando isso também com os colegas, né? Às vezes uma pessoa está lendo sobre um assunto e você sobre outra, e aí vocês trocam isso e conseguem ir juntos montando algumas ideias sobre os assuntos. Então eu acho que isso é bem legal. E aproveite essa oportunidade dessa situação horrorosa que estamos vivendo, que é a quarentena, por conta do Covid, mas que está trazendo a chance da gente ter muitas coisas online, muitas trocas, muitas pessoas divulgando informações. Então fiquem ligados no que está acontecendo por aí, para também ir absorvendo esses conteúdos todos. E aí, gente, o que vocês acharam dessas dicas e dessas discussões que eu apresentei? Vocês acham que é possível? Que a gente consegue ir incorporando algumas dessas informações no nosso projeto? Ou que nunca dá tempo de estudar e a gente acaba fazendo sempre a mesma coisa? Que triste, né? O mundo tá mudando. A gente não pode ficar parado. A gente tem que saber se reinventar. Você fez arquitetura, você fez engenharia, você já aprendeu tantas coisas. Você, com certeza, na sua carreira, tem aprendido muitas coisas todos os dias. Então, essa é mais uma das coisas que eu acho que é bem importante você ir se familiarizando, né? E se você... É isso aí. O primeiro passo é começar, com certeza. É bem complexo, mas eu acho que é isso. Escolhe um assunto, por exemplo, eu gosto de materiais, eu quero trabalhar a materialidade do meu edifício. Como é que eu vou fazer isso? Pensando que as pessoas estão lá dentro também e elas também precisam ficar confortáveis. Oi para quem tá chegando. Ou então, a questão hídrica é uma coisa que me pega, me dá assim, né, me deixa preocupado mesmo, porque eu moro em São Paulo e aqui é muito seco. Então começa a ler sobre isso, vai vendo como é que você pode lidar com essa situação. Aí tem um programinha lá que você acha numa universidade que faz um cálculo de uma cisterna. Legal, já começa a ver, só testa ali no seu projeto como é que funcionaria. Vai vendo se os seus clientes também aceitam essas opções, o que eles respondem, né? Sim, os projetos são super importantes e a gente precisa ir se modificando junto com o mundo, né? A gente já tá nesse trem, gente. Ele tá andando e não tem como ficar para trás, não é uma opção também, né? Porque a gente precisa continuar trabalhando com isso. Então vamos aos poucos entendendo alguns temas e discutindo. Eu acho que isso é uma parte muito importante. Então, vamos fazer aquela pausa para a foto diferenciada. Hoje eu trouxe aqui uma plantinha. Ó. Esse aqui é um cactus que chama Shrek. Por que será, né? E
Então a minha foto de hoje vai ser com uma planta, porque as plantas também são muito ligadas a, nossa, tem cheio de plantas no prédio, então ele é sustentável. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que você tenha um problema de infiltração, porque você fez um teto inadequado. Pode ser que você gaste muita energia e coloque umas plantas na fachada. Eu acho que a gente tem que ir aos poucos incorporando algumas coisas, mas sempre ter um olhar crítico também sobre o que a gente está fazendo. Então, uma das grandes barreiras para conseguir implantar nos projetos sustentáveis é a resistência dos clientes. Com certeza, mas eu acho que as pessoas estão ficando mais conscientes também. E existem muitas formas da gente mostrar para elas que uma solução é interessante. Então, eu acho que a simulação computacional tem muito a ver com isso. A gente vai discutir isso mais também, mais pra frente. Então, aquela pausa. Deu um print nessa foto? Deu tempo? Compartilha por aí com a hashtag MeetCid ao vivo. Ajude a gente a divulgar essas lives que estamos fazendo para conversar sobre esses assuntos todos super importantes. Que legal que vocês gostaram da plantinha. E eu acho que também para aqueles que querem começar a fazer consultoria, o caminho talvez seja parecido. É importante você estudar uma coisa que te interessa. Então pegar dentre os temas ali da construção um assunto que você fale, nossa, esse assunto me pega, cara. Eu não consigo dormir sem ficar pensando que a gente está fazendo esse impacto ou qual seria a melhor solução para essa questão. Então vai estudar isso e tenta se aprofundar um pouco mais. Eu acho que na parte da consultoria é importante, no fim, um pouco de especialização, porque é melhor você conhecer bastante um assunto para poder lidar com ele e cada consultor vai saber um pouco mais sobre um assunto diferente. E nisso a gente vai poder ajudar um projetista, um arquiteto a fazer um projeto final melhor. Eu acho que acontece um pouco, quase ao contrário, né? Eu acho que o arquiteto tem que ter uma visão bem ampla, então ele vai entender alguns assuntos, né, de uma forma mais geral, e algumas coisas ele vai, né, se aprofundar. Mas, por outro lado, eu acho que o consultor acaba precisando saber melhor, assim, mais pontual uma coisa para depois ir expandindo um pouco o guarda-chuva. Então, por exemplo, aqui a gente vai falar bastante sobre simulação computacional como ferramenta, sobre desempenho termoenergético e iluminação natural, que são as minhas áreas, né? Eu não vou aqui ficar falando super sobre acústica, apesar de ser um ponto muito importante, porque por acaso não foi nisso que eu me especializei. Então, né, eu não posso também ficar falando um monte de coisas que eu não sei. Eu tenho que trazer para vocês coisas que são da minha realidade que eu consigo realmente passar. E é isso. Quando a gente vai fazer um projeto, a gente vai pegar um consultor de acústica, um parceiro, alguém que também conheça muito e que consiga dialogar com a questão da térmica, porque as coisas vão andar juntas, né? Então, acho que esses pontos são muito importantes. E aí, curtiram a conversa? Acharam legal? Chamaram os amigos aqui no aviãozinho? Agora acho que já tá ficando tarde. Já tá acabando a live. Mas amanhã tem mais, nesse mesmo horário, às 6:30 da tarde. E esperamos todos vocês aqui. Obrigada por terem ficado. Eu tenho me divertido muito fazendo essas lives. Nem imaginava que eu ia me divertir tanto. E sempre vem aqui conversar com a gente. Podem falar o que vocês acham interessante, o que vocês acham legal. E a gente vai construindo junto esse conhecimento, certo? Então é isso daí, gente. Boa noite. Muito obrigada. E até amanhã.